Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians com o Mano, Energia 97. O quinteiro do América de Cali foi oferecido ao Timão. Ele que eliminou o Corinthians junto ao Racing ano passado pela Sul-Americana. Camisa 10, joga muita bola. Se liga nessas informações e muito mais do Corinthians, que treinou hoje pela manhã e tem informações exclusivas, hein? Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada do Timão, nenhuma informação. Sem mais enrolações, tchau, bora pro vídeo. Scream for me, Corinthians! As novidades do Corinthians agora. Você está só com uma saída de banho aí? O que tá acontecendo? Você tá com os peitos de fora, você tava tomando banho, meteu só aquele... O mano tava na sauna, meteu um roupão. Ah, tá. Regata. Ah, porque é rosa, não tá aparecendo. Regata rosa. Ah, tá, entendi. Confundiu com a pele rosa. salmão. E acabou lá, viu? O Fluminense está nas quartas e espera aí do confronto do City contra o Al Hilal. Daqui jogam à noite aqui com agora vai ser amassado. Aí 10 horas da noite é o jogo. Contra o City, aí não tem jeito. E só de pro Palmeiras com o Chelsea ainda até dá pra acreditar, né? Tipo, mesmo desfalcado, mas dá pra acreditar. É mais igual. Agora com o City, velho. O City não rola, não. E você viu que subiu a faixa lá, né, mano? Chupa nariga. Chupa nariga. Chupa nariga. Com relação a qual? O Fluminense voltava hoje. Pois é, velho. O Nariga meteu que ia voltar tudo no ônibus, no mesmo avião, mano. Não. Mas, ô, mano, é o seguinte, então chegou ao fim a era Igor Coronado no Corinthians. No sábado anunciaram em comum acordo, né? Ele tinha contrato até o final de 2026. O Corinthians devia muito dinheiro pra ele de imagem, de luvas e tal. Falam em torno de 10 milhões, né? Então o Corinthians vai... Pra falar a verdade, aí são 8 milhões aí de luvas e 1.800.000. Acho que é uma comissão do empresário dele. Que tá atrelado dentro do contrato também. Então o Corinthians ele acabou fazendo esse acordo para pagar, sabe-se lá Deus quando, 10 milhões pro Coronado, e acaba abdicando talvez da parte futura do contrato, porque ele nem tá reivindicando isso, é só o que teoricamente já estava acordado lá atrás. O Corinthians ele praticamente economiza 17 milhões, que é o que daria aí o restante do contrato dele com o clube. Então o Corinthians abriu mão aí de permanecer com ele também entrou no comum acordo para fazer esse acordão que, vou te falar, eu não esperaria receber essa grana tão cedo não, viu, Coronado? O que eu li é que seriam 18 parcelas, né? O Corinthians ia pagar ele em 18 parcelas e vamos ver, né? Mas assim, o empresário dele elogiou se o seu Madruga te né? prometer pagar em 18 parcelas, você acredita? Não. Não. Proporcionalmente é isso. Então, pode pagar a primeira e a segunda. Na terceira não recebe mais. É que até é raro acontecer isso. Mas é perigoso isso, viu? Isso aí, mano, é perigoso. Porque se você pagar... Então, se você paga a primeira e a segunda, que nem você falou, e não paga mais, volta a dívida inteira. Mas não, depende do contrato, né, Dodô? Depende do contrato. Dívida trabalhista, não, amiguinho. Se você pagar até a última... falta a última parcela, você não pagou? Volta. Mas, Domênico, deixa eu te falar, o cara que é sem vergonha e tá a fim de dar calote, ele não tá preocupado se essa dívida vai voltar lá na frente. Ele vai jogar essa bucha pra daqui 3, 4 anos. Ô, Domênico, não é o cara que vai responder na gestão dele. É uma dívida de 10 milhões, Domênico. Eu não sei se todo mundo já teve alguma coisa na justiça pra receber, mas uma dívida desse montante, Domênico, é dívida pra mais de ano. Mas deixa eu só fazer um questionamento. Eu não sei se essa dívida, ainda que seja pela passagem dele no Corinthians, ela está sendo assinada, né? Esse reconhecimento de dívida e parcelamento num tribunal na justiça trabalhista. Tem isso também. Se for na frente do juiz, ferrou. Vai envolver. Eu não sei se isso está dessa maneira. Se for CLT? Não, mas... Não, isso aí não é CLT. Não é salário, não é CLT, não é. O montante são as luvas contratuais que ele receberia durante esse período de contrato. Ele abriu mão dos salários que ele receberia futuramente até o término do contrato, mas ele está reivindicando aí as luvas que ele veio para o Brasil. Então são luvas, aí tem direito de imagem, sei lá. Então eu não sei se isso é que nem um acordo trabalhista feito na Justiça do Trabalho. Se não for na justiça, não... Não, é que mais cedo ou mais tarde ele vai ter que receber, porque isso daí vai ser um processo que vai estar na justiça, não sei quantos anos isso aí vai demorar, caso o Corinthians não pague de fato. Mas eu, se fosse ele, eu pediria garantias, porque esperar a boa vontade de dirigentes brasileiros aí, não só do Corinthians, também, mano. mas de dirigentes brasileiros aí, acho que é meio complicado. Mas bora lá, Bento. Não, e agora... E ainda bem que foi embora também, viu? Custando isso, ainda bem que foi embora?
Mas, ô Domênico, pra falar a verdade, velho, custando o que custa, mano, e não entregando o que era esperado dele, eu até acreditei que ele pudesse fazer isso, principalmente nesse momento da ausência do Garro, porque em determinado momento, quando falavam, não dá pra jogar juntos, aí Garro e Coronado, porque o time fica muito exposto. O Garro não marca, o Coronado não marca, e precisa ter um meio-campo mais marcador, não sei o que, enfim. Optaram por ter só o Garro, que é mais jogador que ele. Mas eu falei, porra, agora, com essa lesão do Garro, principalmente dentro do Campeonato Paulista, o Coronado vai dar aquele up, vai dar aquele sprint, pra mostrar o porquê ele foi contratado. E nunca demonstrou, Domênico. Vive de lampejos, velho. É uma hora aqui, um passe, um golzinho ali, mas nunca tem aquela continuidade, aquele momento que o torcedor pode realmente ter confiança no cara. Ele não precisa ser titular absoluto. Ele poderia ser o reserva de luxo do Garro. Estaria de ótimo tamanho, mas infelizmente não provou ter a qualidade que o Corinthians precisa. Mano, uma boa notícia, né, na representação. Boa notícia. Boa notícia é que o departamento médico também esvaziou. Tá? Não tem mais ninguém lá. Né? Inclusive, hoje, os dois profissionais aí da área, os separadores, né, da coletiva aí da área do Corinthians, deram uma entrevista coletiva, né, explicando de cada jogador, né, individualmente, cada jogador, né, falaram que o Garro, como você disse, precisa de um tratamento especial, realmente, né, ele tem lá um problema ali no joelho, mas com controle de carga, tal, essas coisas, para ele conseguir terminar aí a temporada. Bichado. O Yuri Alberto e o Memphis o Memphis já foi pro campo e o Yuri Alberto também, né? Então já tá naquele processo final ali também, já entrando na transição. Então deve ir aí pra volta, deve ter todo mundo à disposição. O Yuri Alberto ainda talvez um pouco mais de cautela, viu, Bento? Apesar dele... o pessoal tá bem otimista com relação à recuperação dele. Os próprios médicos ali do Corinthians alegaram que a volta está estipulada até para um período anterior ao que esperava-se, mas ainda não existe uma data aí preventiva para que ele possa estar realmente ali voltando. Então existe aí uma certa cautela com relação ao Yuri Alberto. E o Garro é aquilo, né, Bento? Como a lesão dele é crônica, é uma situação na qual ele precisa estar sempre sendo monitorado. E é um cara que quando não joga, o Corinthians tem outra cara, isso é fato. Pô, é isso, mano. Quer falar mais alguma coisa aí ou tá tranquilo? Mais alguma coisa? Tem mais uma aí, viu, Sombra? Então o Quinteiro, aquele desgraçado. Sabe aquele desgraçado daquele Quinteiro? O gol do Quinteiro. Ele começou a seguir o filho do Dorival, velho. E corre a boca pequena aí que ele foi oferecido também. O Quinteiro que tá, acho que no América de Cali, ele não tá vivendo um bom momento lá, mas pro torcedor do Corinthians que ainda tem pesadelos com ele, na época que ele jogava no Racing, né? Ele chegou a jogar, acho que no River Plate também, enfim. Mas ele tava no América de Cali recentemente, enfrentou o Corinthians na Sul-Americana e não tava vivendo um bom momento lá. Vou te falar, mano, o Quinteiro é bom jogador, cara. Bom jogador, mano. Possibilidade aí financeira de contratar, é um cara que eu gostaria de ver com a camisa do Timão, ele cara. Ele tá jogando em qual time mesmo, mano? Você falou? Ele tava, acho que no América de Cali, cara. Ele tá meio gordinho, né? Eu vi um... Mas ele sempre foi, né? Mas no Racing também ele era. Ele fez... Ele é meio igual o Cabanhas, lembra o Cabanhas? Eu vi ele Meio Cabanhas. Eu vi ele no playoff ali, junto com o Los Angeles, pra quem ia pra Copa do Mundo. Ele tava jogando lá no América, verdade. Não, mas esse América não era o de Cali, era do México. Do México. Ele tá na América do México? Ele tá na América... Não, ele tá na América de Cali. Ah, de Cali? Ele enfrentou o Corinthians na Sul-Americana, tava no mesmo grupo do América Corinthians. de Cali. América de Cali. A gente até brincou lá da musiquinha, lembra? Isso. Né? Muito bem. Ele tava na América aqui. Mas eu gostaria de Sombrar. Tem gol do Quinteiro. Ele é um bom jogador, cara. Eu vi ele jogando, mas é meio pesadinho. Bom jogador, mas meio pesadinho. Sim. É outro Coronado. Ele tá com 32 anos, mano. Então, cara, mas por exemplo, eu vejo no meio-campo do Corinthians o Bidon. O Bidon, Sombra, é magrinho, é aquele físico assim que você fala, nossa, vai correr uma maratona, mas joga nada. Prefiro um gordo que jogue. Mas o Quinteiro, talvez ele fosse interessante pra atuar na mesma situação do Garro, né? Sim. Era justamente ali. O Quinteiro pode jogar também um pouco mais aberto. Ele chegou a jogar na ponta direita porque ele acha que é canhoto. Ele corta pra dentro e bate. Mas é um cara, Sombra, que eu acho que pro time do Corinthians é muito útil. O que falta pro Corinthians é qualidade e jogador que chama responsabilidade. Mesmo acima do peso, mano, é aquele cara que pode fazer a diferença. O Walter, gordo. Lembra o Walter, o centroavante? Claro. Walter. É verdade. Muito então, bem. cara, quando tem qualidade, ele joga. É no Corinthians. Aí, Lucas Herrera, você fez implante no cabelo também, hein? É boletim? Então bota o boletim.
Tudo bem, craque? Muito boa tarde a você e a todo mundo que acompanha os donos da bola. Nessa segunda-feira, o Corinthians fez o primeiro treino aberto para a imprensa durante a pausa para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Aqui atrás de mim, os jogadores fizeram essa atividade num campo que você conhece muito bem, né? Dá uma olhada aqui. Chega comigo, Sidney da Mata. Campo José Ferreira Neto. É isso aqui, tem um nome, tem o teu nome esse gramado aqui do CT Joaquim Grava. E quem esteve presente? Simplesmente Memphis Depay. Ele, mesmo tendo ameaçado não participar das primeiras atividades, né, porque o Corinthians tem uma dívida grande com ele, veio pra cá desde sábado, que foi o primeiro dia de representação. Ele participou das atividades e é bom que a gente explique esse panorama, né, craque? Por quê? O Corinthians pagou R$1.400.000 da dívida referente aos direitos de imagem atrasados. Agora, ainda faltam R$4.700.000 das premiações do Campeonato Paulista. Então, o holandês, o camisa 10, está aqui treinando com o restante do elenco. Temos também a ausência do Igor Coronado, que acabou rescindindo o contrato com o Corinthians, vai receber aqueles 10 milhões de dívida de forma parcelada em 18 vezes e algumas novidades importantes. Quem apareceu por aqui? Yuri Alberto, treinando separado, mas ele teve um problema na coluna, né? Fraturou uma vértebra na região da lombar, está treinando separado, mas pode ser uma novidade pensando no final do mês de julho. Outros dois que treinam sem limitações, Gustavo Henrique e Ranieri, eles que estavam lesionados até o período antes dessa pausa para a Copa do Mundo de Clubes. E a gente teve algumas movimentações e algumas imagens interessantes nesse treino, viu, craque? Dorival Júnior pedindo muita intensidade, teve até um duelo de 2 contra 2, né, ao longo desse treinamento. O Memphis Depay acabou driblando alguns jogadores e se chocou com o goleiro, brincou com os outros atletas. O Charles sentiu um problema no tornozelo esquerdo, mas logo levantou e voltou para o treinamento. Então, um treino bastante pegado também com o André Ramalho sentindo o pé, mas é aquela história. Jogadores voltando aos trabalhos depois dos 15 dias de férias e a gente segue acompanhando o Corinthians, que só volta aos gramados efetivamente mesmo, com o jogo no dia 13 de julho contra o Red Bull Bragantino em Itaquera. Jogo contra o Palmeiras daqui a exato um mês, hein? Oitavas de final, tem derby da Copa do Brasil, Corinthians e Palmeiras, e a preparação segue por aqui no CT Joaquim Grava, craque. Vamos lá, pra você, Veloso, quanto tempo a gente tem? Tô vendo uma buzina aqui, que é buzina? Não, é meu ouvido mesmo que tá. Tem 20 segundos cada um. É importante a saída do Igor Coronado, a volta do Alberto treinando, o Veloso. O Coronado era um jogador que não era utilizado, embora o Dorival tenha falado que ia tentar recuperá-lo, mas complicada a situação. E agora o Corinthians deixa de ter esse gasto com o atleta, dividiu aí 18 vezes o que deve para ele. Ô, Memphis Depay, o dia que você tiver um campo com o seu nome, José Ferreira Neto, Roberto Rivelino, Ronaldo Giovanelli e o outro é o Basílio, se eu não estiver errado, né? Se tiver um busto lá no Parque São Jorge, aí você pode conversar comigo. No mundo, você é o cara. Mas aqui no Corinthians, irmão, você tem que comer muita coisinha que você come de pé, que eu já sei que você gosta de comer de pé, né? Tá bom. Você acredita que eu fiquei sabendo que você gosta de comer de pé? Você gosta de almoçar de pé? Nossa, que legal, vou dar o nome. Olha só, em relação a Biel, o nome dele não chegou à alta cúpula corintiana para avançar em contratos ou propostas. Mas o nome dele agrada bastante Fabinho Soldado e agrada bastante também o nosso querido Dorival Júnior, tá? O que acontece em relação ao Biel? O Corinthians inicialmente fez uma proposta de empréstimo ao Sport, mas o Sport não quis emprestar. Outros clubes também querem o jogador por empréstimo. É bom lembrar que o Sport pagou 8 milhões de euros junto ao Bahia, né, para contratar o jogador. O que o Corinthians fez agora, tá? Nesse momento o Corinthians tenta, né, isso ainda o departamento de futebol do Corinthians, não chegou à alta cúpula, mas Fabinho Soldado e companhia tentam comprar parte dos direitos econômicos do jogador. E aí a gente passa a entender melhor essa situação. Por quê? O time português está pedindo 7 milhões de euros por ele. E não dá para você hoje investir 7 milhões de euros no Biel, né? É um jogador, enfim, jovem ainda, né? 24 para 25 anos, mas é um risco. E aí o Corinthians quer comprar parte, por exemplo, metade, pagar 3 milhões de euros, pagar 3 milhões e meio de euros, enfim, o Corinthians quer comprar parte dos direitos econômicos, o Sport ficaria com o restante, e o Corinthians, assim, investiria pouco, né, e poderia contar com o jogador e reforçar o seu elenco, ele que atua pelos lados do gramado. Interessante a proposta aí do Corinthians em relação ao Biel, tá?
7 milhões de euros por 100% é muita grana, né? 45 milhões de reais, iria toda a grana aí do adiantamento da Nike, que vai adiantar para o Corinthians em agosto 50 milhões que podem ser usados aí em reforços, tá? Então a gente vai ter que aguardar. Outros clubes querem um jogador, como São Paulo, Atlético Mineiro e Vasco. Então a concorrência é grande, por isso o Corinthians, né, pulou aí na frente com uma proposta diferente dos outros clubes que estão tentando empréstimo, como o Corinthians já havia tentado também, o Corinthians agora tentando uma compra, tá? Vamos aguardar. Jogador de 24 anos, seria um bom reforço para o Corinthians. Comenta aqui, exclusivo, tá? O nome de Quinteiro, ele mesmo, o meia colombiano, Carrasco, do Corinthians, o Quinteiro. Carrasco pelo Racing, Carrasco pelo América, talvez. Foi oferecido ao Corinthians, o nome dele está na mesa, e eu vou te contar o que está pegando. Juan Fernando Quinteiro, meu amigo, colombiano, jogador inclusive atualmente, podemos dizer, de seleção colombiana, jogador de 32 anos, tá? Que tem aí o seu contrato sendo rescindido com o América de Cali por conta de divergência na questão das finanças, né? É um jogador considerado caro hoje para o América, inclusive o América de Cali tem jogo importante, mata-mata com o Bahia na Sul-Americana, e mesmo assim está se desfazendo de um jogador interessante como o Quinteiro. Ele está ficando livre no mercado. E ele foi oferecido ao Corinthians, tá? Nesse final de semana, o nome dele está nessa segunda-feira aí na mesa da cúpula corintiana. O Quinteiro, jogador de 32 anos, meio atacante, e é claro que eu não vou deixar você com meia informação. O nome dele foi rejeitado, recusado pela cúpula corintiana e comissão técnica, tá? Então é importante a gente passar isso para vocês. O foco no momento é contratar jogadores mais jovens, né? Até para equilibrar mais o elenco do Corinthians, queira ou não, já é um time que tem vários jogadores aí acima dos 30 anos, vários jogadores que muitas vezes não aguentam jogar 3 jogos seguidos, né? Tem que haver o revezamento, e por isso o Quinteiro acaba não interessando, porque a questão de qualidade técnica dele é indiscutível, mas é um jogador que até aparenta ser um pouco acima do peso, mas que joga muita bola. Eu gosto do Quinteiro e até gostaria de vê-lo, sinceramente, com a camisa do Corinthians. Mas, enfim, entendo também a cúpula corintiana. Se for para realmente trazer bons jogadores mais jovens, é até melhor. Entendo, até porque eu sou um dos críticos em relação o time do Corinthians já está um pouco envelhecido, tá? Mas eu quero a sua opinião. Quinteiro foi oferecido e foi rejeitado, tá? Pela cúpula corintiana, para você ter uma ideia, titular absoluto, né? No Racing, tá? Você lembra muito bem. E titular também no América de Cali, tá? Jogador aí que nessa temporada já fez 21 jogos. E só para você ter uma ideia, ele foi convocado pela seleção colombiana neste ano em 4 partidas e é cotado, né, para integrar aí o grupo, né, na Copa do Mundo de 2026, ao lado inclusive do Arias, né? Enfim, o Quinteiro, muito bom jogador, com passagens marcantes por Porto, por River Plate, né? O jogador se despede aí do América antes dos duelos aí contra o Bahia pela Copa Sul-Americana, tá? Informação importante, exclusiva para você. Quinteiro foi oferecido e recusado pela cúpula corintiana, tá? Então esse é o Quinteiro, oferecido para o Corinthians, porém rejeitado aí já por Fabinho Soldado, Dorival. Ali a comissão técnica do Corinthians. Cara, é um bom jogador, realmente joga muita bola, canhotinho. Jogou muito contra a gente ano passado lá pelo Racing, cara. Mas realmente essa parte física dele, não só a parte física, mas eu acho que a parte também disciplinar dele pesa muito para que o nome dele fosse rejeitado pela cúpula corintiana aí, Dorival, o Fabinho Soldado. Mas, cara, eu acho que seria um ótimo reforço com relação a ser reserva, se ele viesse para ser reserva do Galo ali. E claro, com o trabalho junto com a comissão técnica, ele para emagrecer ele e tal, mas infelizmente, então, quer passar quanto? Quinteiro não vem, aí o Dorival vai pedir um jogador aí, cabeça de bagre. Na moral, cara, a gente precisa de reforço. Saiu o Coronado aí, não, o Coronado era aquele reserva também, né, 2 milhões pro cara ficar no banco, mas a gente perdeu o Coronado, precisa repor jogadores que estão saindo, precisa repor gente. Vamos ver como vai ser essa janela de transferência agora no meio do ano, já que o Corinthians, cara, não tem dinheiro. Agora fala desse Biel aí, que o Corinthians estaria disposto até a pagar uns 3 milhões de euros por uma porcentagem dele, mas
né? Vai receber essa grana da Nike aí, 50 milhões. Eu pensava que seria 100 milhões ali na lata, mas não é, vai ser 50 milhões agora e o restante ali parcelado em 2 vezes. Então, comenta aí se você gostaria do Quinteiro no Corinthians. Ele que também já jogou até pelo River Plate. Hoje eu acho que foi a melhor fase dele junto ali do Racing. Então, comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações aqui embaixo para você não perder nada. Gente, que a gente posta um vídeo, você já recebe em primeira mão aí no seu dispositivo, hein? Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis!